1 João capítulo 2, do verso 12 ao verso 14, diz assim o apóstolo João, inspirado por Deus: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois forte e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Pai amado, nos ajude, Senhor. Nós temos carência de Ti neste momento, Senhor. Nos ilumina, Senhor. Dá-nos o Teu Espírito, ao que prega, aos que escutam, de modo que Tua palavra, Deus, tenha endereço certo no nosso coração. É o Senhor ter feito. Abençoe e nos edifique no nome de Jesus. Amém. Nós ficamos com a impressão, meus irmãos, de que os versos 12 a 14 são uma espécie de interrupção brusca na linha de raciocínio do autor. Inclusive, alguns acadêmicos levantam uma suspeita de que esta pode ser uma adição posterior aos manuscritos originais. Bem, o fato é que estes versos são da Bíblia e eles fazem sentido se nós o entendermos dentro do que chamamos de contexto literário, que é o argumento que é desenvolvido ao longo da carta. Então, até aqui, o propósito de João foi apontar as evidências práticas daqueles que vivem em comunhão com Deus. Ou seja, os que estão unidos a Deus andam na luz, obedecem aos seus mandamentos, amam os seus irmãos e vivem como Cristo viveu. O que nós temos a partir do verso 12 é uma continuação, uma extensão do seu discurso, mas com uma ênfase diferente. Ou seja, o apóstolo ainda tem em mente a comunhão com Deus, mas seu propósito agora, ao invés de apontar evidências dessa comunhão, é destacar as garantias desta comunhão, as seguranças que a comunhão com Deus dá. Então, nos 3 próximos versos, irmãos, nós seremos apresentados aos privilégios que possuem aqueles que estão em comunhão com Deus. Em outras palavras, os que dão provas de que conhecem a Deus de fato e de verdade podem ter garantia de todos os benefícios que são apontados nesses versos aqui da Epístola de João. Então, eu quero meditar com os irmãos na noite de hoje no seguinte tema: os benefícios da comunhão com Deus. Os benefícios da comunhão com Deus. Que benefícios tem, meus irmãos? Aqueles que estão em comunhão com o Pai por meio de seu Filho. O apóstolo João nos apresenta uma série de benefícios que eu pretendo expor na noite de hoje. E eu peço licença de vocês para não fazer desta vez como usualmente faço. Vou fazer a exposição que se chama lectio contínua, que é verso a verso, ao invés de fazê-lo por meio de pontos. Mas se você gosta dos pontos, não se preocupe. Eu nunca vou abandoná-los. Só hoje, em razão do texto, da estrutura peculiar que o texto tem, eu vou fazer o verso a verso. Então preste atenção, por favor, olhe para mim. Antes de adentrar na exposição do texto, eu preciso chamar a sua atenção para um fato muito importante para a nossa compreensão dos termos e expressões que o apóstolo João usa. Então note, ele está se dirigindo a grupos específicos dentro da igreja. Muito importante que você entenda. Ele não está pensando em termos de faixa etária. Ou seja, os jovens não são aqueles que estão de idade tal a tal. Os pais não são aqueles que correspondem a determinada faixa etária. Antes, o apóstolo está pensando em termos de maturidade espiritual. Portanto, quando usa pais e jovens, ele o faz em termos de experiência na fé cristã. No entanto, vamos ver, é um fato que, via de regra, aqueles que têm mais experiência na fé são mais maduros na vida, são mais velhos de idade também, enquanto o contrário também é verdadeiro. Usualmente, os que são mais jovens na fé são também mais jovens, experiência na vida. Então é provável, meus irmãos, que exista uma correspondência entre maturidade espiritual e idade.
Mas o foco do apóstolo é a maturidade espiritual. E ainda assim, mesmo que João dirija declarações específicas a grupos específicos, tudo o que é declarado aqui é verdade a respeito de toda a igreja, sem exceção alguma. Mas uma vez que ele é pastor e conhece o rebanho, ele vê necessidade de ressaltar pontos específicos ao lidar com grupos específicos. Tendo dito isso, volte os seus olhos para o verso número 12, quando o apóstolo João diz: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Esta é uma forma de tratamento, queridos, que é usado ao longo da carta em diversas ocasiões, né? E João, por meio dela, se dirige a toda a igreja, sem exceção. Quem são os filhinhos? Todo o rebanho para quem ele escreve nesta ocasião. Então ele vê a si mesmo como pastor e, portanto, lida com os seus de modo carinhoso, com amor fraternal. A expressão eu vos escrevo porque tem a intenção de capturar a atenção dos seus leitores. É como se ele estivesse impondo autoridade por meio das suas palavras. E por que ele os escreve, meus irmãos? Para assegurá-los de um fato muito importante: quanto ao perdão dos seus pecados. Se você tem acompanhado a exposição, você lembra que ao início do capítulo 2, João já passou essa segurança quando disse: vocês não devem pecar. Mas se pecarem, lembrem-se, vocês têm advogado junto ao Pai, Cristo o justo, que é a propiciação pelos pecados de seu povo. Isso significa que por meio da redenção que há em Cristo Jesus, por meio de sua obra perfeita e sacrificial, aquele que crê no seu nome tem garantia de perdão de pecados. São abençoados com perdão em nome de Cristo da parte de Deus. Em suma, irmãos, o que João está dizendo: lembrem-se, filhinhos, por causa de Cristo, vocês estão libertos do poder da culpa, da vergonha e da escravidão do pecado. Na sequência, ele diz no verso 13: Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Aqui, meus irmãos, eu vou usar a linguagem do puritano interpretando esse texto, Matthew Henry, quando ele diz assim: João aqui está se dirigindo aos mais velhos no cristianismo, aqueles que estão mais tempo na escola da fé, os que estão mais tempo na escola de Cristo. E faz todo sentido interpretarmos assim, meus irmãos, pois o termo pais no Novo Testamento geralmente é usado não como uma descrição para todos, mas uma descrição para um grupo bem específico. Por exemplo, às vezes o termo pais é usado para descrever os ancestrais israelitas, ou seja, os pais do povo de Israel. Em outras ocasiões, pelo menos uma vez nas cartas de Paulo, o apóstolo usa para retratar crentes maduros, mestres, líderes da igreja. Inclusive, há uma chance destes, a quem se refere como pais, serem líderes da igreja para quem João escreve. Portanto, é bem provável que João esteja falando com homens mais velhos, com mais experiência, tanto no cristianismo como na vida como um todo. Estes, João diz, conhecem aquele que existe desde o princípio. É muito importante, irmãos, que sempre que você ouça um novo sermão, você pelo menos traga o vocabulário e o contexto do que ouvimos nos sermões anteriores. Então, a partir do que ouvimos nos domingos anteriores, nós lembramos que o termo conhecer não descreve o conhecimento teórico e pessoal. João não está falando do conhecimento puramente do intelecto, ele está falando de intimidade. Ou seja, trata-se de conhecimento íntimo e pessoal de Deus. Em outras palavras, está dizendo: vocês conhecem o que existe desde o princípio. Vocês têm comunhão com Deus. Vocês têm comunhão com Deus. Conhecer na linguagem joanina é ter comunhão com Deus. Mas sua expressão desde o princípio sugere dois possíveis entendimentos. No início da carta, João diz assim, que no princípio. E com isso ele está dizendo do início da mensagem do Evangelho, ou seja, no princípio, quando o Evangelho começou a ser anunciado entre vós. Mas há um segundo uso, que é o mais provável aqui, é que ele esteja
descrevendo não a antiguidade da mensagem do Evangelho, mas a eternidade de Deus. Ele está descrevendo a eternidade de Deus, como ele o faz no início do seu Evangelho. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ou seja, está dizendo, vocês conhecem a Deus, que é o ser eterno. Então os pais alcançaram conhecimento íntimo e maduro do Deus eterno que se revela na pessoa de seu Filho, Jesus Cristo, manifestado em carne, que é, como diz o autor aos Hebreus, o mesmo ontem, hoje e para sempre. O Verbo encarnado, o Filho eterno de Deus. E o apóstolo elogia esses grupos dizendo, vocês avançaram no conhecimento de Deus. Vocês avançaram rumo à maturidade. Também no verso 13 ele diz, jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Agora ele se volta a um grupo diferente, irmãos. São os que estão na flor da idade no Evangelho. São os que entraram há pouco tempo na escola de Cristo. Só que, mesmo com pouco tempo de caminhada, eles são dignos merecedores do elogio do apóstolo, porque, segundo ele, venceram o maligno. É muito importante que a gente entenda a expressão, a começar pelo termo maligno. Esse termo, irmãos, ele aparece com muita frequência nas Escrituras, especialmente nos escritos de João, no seu Evangelho e nas suas 3 cartas. E é costume deste autor, olha só, isso aqui é uma informação técnica, mas é importante você entender. Ele faz questão de colocar um artigo definido antes do substantivo, maligno. Ah, pastor, aula de português? Por que isso é importante, meus irmãos? Porque quando ele coloca o artigo definido, ele está personificando o mal. Ou seja, o maligno não é uma força impessoal, mas é uma pessoa ativa e real. Ele personifica o mal. E quem é a personificação do mal? É Satanás, é o diabo. É o inimigo da igreja. E ao longo da epístola nós vamos ver esse uso em mais 3 ocasiões. Portanto, irmãos, na teologia de João, ele personifica o maligno como inimigo ativo de Deus e dos crentes. Uma força real, espiritual e ativa neste mundo. No entanto, essa é a informação mais importante. O que vem agora. Estes venceram o maligno. Eles venceram o maligno. E aqui mais uma informação técnica que é importante. O que é que João quer dizer que eles venceram o maligno? É que foi algo que aconteceu no passado. Foi uma vitória que foi consumada no passado, mas que tem efeitos presentes, contínuos, irmãos. Ou seja, como devemos entender a afirmação de João? Vamos pensar à luz do contexto. Vamos pensar à luz da problemática tratada na carta. Estes jovens venceram o maligno quando resistiram a Satanás. Não uniram-se ao bando de Satanás, que são os adversários combatidos por João aqui, e não se entregaram às paixões deste mundo. Logo na sequência, a exortação seguinte de João, no verso 15, é: não amem o mundo, nem o que nele há. E tudo indica, irmãos, que estes jovens venceram esta tentação. Triunfaram sobre o maligno. Não cederam às suas tentações. Não se apaixonaram pelo mundo. Permaneceram fiéis. Mas como foi possível também a vitória? Será que é porque são pessoas especiais? Aí nós usamos o texto para interpretar o texto. Vamos ao verso 14, o fim do verso 14. Quando o apóstolo João diz: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Então veja, João no último verso, na última sentença, ele lançou uma informação muito importante. De onde provém a força com a qual estes jovens venceram o maligno? Vocês são fortes, mas essa força provém de Deus. E João dá uma justificativa. A palavra de Deus permanece em vós. Irmãos, é somente na nossa união com Cristo. Que é, olhe para mim, é somente na união com Cristo
que é aquele que venceu o diabo, que esmagou a serpente debaixo de seus pés, que os crentes obtêm também vitória sobre o maligno. No capítulo 3 da carta, esse vai ser um tema que João vai desenvolver. Ele vai dizer: o Filho de Deus manifestou-se para destruir completamente as obras do diabo. E à medida, meus irmãos, que a palavra de Cristo, ou uma outra compreensão possível, à medida que a palavra encarnada, tanto a palavra de Cristo como a palavra encarnada, o próprio Cristo em si, permanecem nos crentes, estes têm força que provém de Deus para vencer e triunfar. É só na união com Cristo, queridos, pelo poder que Deus dá, que esses jovens vencem o maligno. E o que mais o apóstolo tem a declarar? Verso 14, início. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Então veja, filhinhos é uma declaração a toda a igreja. Antes ele disse que os pais, ou seja, os mais maduros, têm conhecimento de comunhão com Deus. Agora ele diz a respeito de toda a igreja. Mais experimentados ou aqueles que estão iniciando, todos têm conhecimento do Pai. Todos os que creem e vivem têm comunhão com o Pai por meio do Filho. Só que esse é o curioso do texto, é o que levanta algumas objeções. Porque na sequência, João vai repetir aos pais o que ele já falou. Olha só, verso 14. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. E a pergunta que fazemos é, o que ele pretende com essa repetição? A resposta natural, para não inventar, é simplesmente que ele quer enfatizar, ele quer colocar ênfase, e especialmente criar um senso de responsabilidade nos mais maduros. Um senso de responsabilidade dos mais maduros na comunidade de Cristo. Então vamos às aplicações, meus irmãos. Há 3 aplicações que eu gostaria de fazer na noite de hoje. Eu quero, por favor, que você preste muita atenção, porque esta é a parte mais importante do sermão. Perdão. Primeiro, o apóstolo João nos aponta a necessidade de amadurecer na fé. O apóstolo João nos aponta a necessidade de amadurecer na fé. Irmãos, isso está implícito. Isso está implícito no texto quando o autor se dirige à igreja segundo grupos, segundo a maturidade de cada um. Então ele está dizendo aos que avançaram mais na fé cristã, bem como os que acabaram de entrar na escola de Cristo. No entanto, há uma expectativa sobre todos os crentes, que é, espera-se que avancem mais e mais no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo. Crianças, Eric, Azaf, Sara, Benjamin, Rebeca, Davi, Maia, né? Maia, Judá. É com R mesmo, né? Se eu tiver outro menino, vai ser Judá. Crianças, prestem muita atenção. Imagina o seguinte, Davi. Tem um bebezinho, certo? Um bebezinho bem novinho. O que é que um bebezinho come, se alimenta? Leite, não é? Se alimenta de leite. Ele não come, ele não ingere nada, né? Além de leite, não é? O que é que vai acontecer, Rebeca, se eu pegar um pedaço de carne bem gostoso, Lívia, e eu der para um bebê, ele vai conseguir comer? Não. Não é, Vitor? Sabe por que ele não vai conseguir comer? Porque ele ainda não está preparado para comer carne. Mas ele vai crescer, ele vai se desenvolver, o corpinho dele vai estar preparado para quê? Para ele comer uma carne bem gostosa. Um churrasco bem gostoso, né? Por que eu estou dizendo isso, crianças? Porque na fé cristã é do mesmo jeito. Inclusive, a Bíblia, meus irmãos, atenção, a Bíblia, ela usa a mesma linguagem para descrever progresso espiritual. No capítulo 5 da carta aos Hebreus, o autor vai reprovar os irmãos dizendo assim, ó, vocês já deviam ser mestres na fé, mas
Vocês ainda são crianças carentes de leite espiritual. Vocês já deveriam estar no alimento sólido, comendo carne, Eric. Mas vocês estão bebendo leite ainda. É a linguagem que a Bíblia usa. Deveriam estar no alimento sólido. Estão no leite. Meus irmãos, e pensando sobre esse texto, eu levanto a objeção. Será que é como nós estamos, queridos? Preste atenção. Será que é como nós estamos? Você já pensou que talvez você esteja acomodado, estacionado espiritualmente? E na salvação, irmãos, olha só. Nós somos unidos a Cristo por meio da fé. Cristo é a videira. E nele fomos chamados a dar frutos. E é claro, queridos, que nós vamos crescer em ritmos diferentes. Nem todos terão a mesma velocidade na fé cristã. Não vamos avançar na mesma medida. Mas, preste muita atenção, espera-se que todos façamos progresso visível. É o que tem acontecido com você, meu irmão. Você tem amadurecido no Evangelho. Você tem dado frutos e esses frutos são perceptíveis? Ou você é o mesmo de sempre, desde quando entrou na escola de Cristo? Há sinais visíveis do seu progresso, no seu caráter, nos seus hábitos ou não? Porque convenhamos, meus irmãos, é triste. É triste quando um crente se contenta com a mediocridade espiritual. E não são poucos. Me arrisco a dizer, boa parte, ou talvez a maioria. É triste porque nos contentamos com mediocridade espiritual. São muitos na igreja, irmãos, que estão acomodados, infelizmente, com superficialidade. São rasos na doutrina, são rasos na experiência, rasos no serviço, conhecem pouco, desfrutam pouco, servem pouco e estão contentes e satisfeitos com isso. E enquanto eu abordava esse texto, eu perguntei ao meu coração e eu pergunto a você: você quer mesmo? Você vai se contentar em ser raso nas Escrituras para sempre, meu irmão? Você vai se contentar, minha querida, em ser rasa na oração até quando? Você vai mesmo cruzar os braços e não fazer nada contra o pecado que assedia a tua vida? O tempo vai passando e você permanece imóvel, meu irmão, quanto aos deveres de pastorear a tua casa. Cuidar do coração da tua esposa, educar teus filhos na fé, conduzi-los em adoração a Deus, na piedade. Você vai ficar de braços cruzados. Você nunca vai tomar uma iniciativa, uma medida para avançar da imaturidade para a plenitude, para a maturidade. Nós vamos, meus irmãos, minhas irmãs, vamos fazer vista grossa aos pecados da língua. Vamos ignorar completamente e viver como se não existissem os demais pecados. Vamos viver confortavelmente com os nossos pecados? Ou vamos mortificá-los, obedecer aos mandamentos de Deus? Nós estamos tranquilos em simplesmente aparecer no domingo, em frequentar culto, enquanto há tanto para ser feito a favor do reino de Deus. É isso, irmãos. É isso que você espera, é isso que nós esperamos da vida cristã. Resumi-la a frequentar culto, enquanto há tanto a ser feito no reino de Deus. Meus irmãos, preste atenção. A vida cristã demanda progresso. Repito, vamos avançar em ritmos diferentes. A coisa acontece de formas diferentes, com pessoas diferentes, mas eu volto ao ponto. Todos precisam amadurecer na escola de Cristo, crescer no amor, na obediência, no serviço a Deus, pela graça e pelo poder que Deus dá. Se você entra na escola de Cristo, você vai precisar caminhar nela, crescendo em maturidade e tornando-se maduro e experimentado no Evangelho. Porque foi dado a você, por graça, o privilégio de conhecer íntima e pessoalmente a Deus. A nós foi dado o conhecimento e a revelação do Evangelho. E esta revelação tem poder de nos aperfeiçoar e fazermos perfeitos à imagem de Cristo. Meus irmãos, vamos progredir em conhecê-lo.
Vamos rumar a imagem de Cristo. Vamos nos conformar a Cristo. Vamos fazer todo o esforço possível para avançar em maturidade. Aí você me pergunta para quê? Para nos exibir? Para ostentar sabedoria, conhecimento, serviço? Não. A maturidade serve para que amemos mais e melhor a Deus. E para que sirvamos mais o Senhor. Amém, meus irmãos? Estão prestando atenção? Segundo ponto, segunda aplicação. Temos, ouça bem, responsabilidades uns com os outros na família de Deus. Temos responsabilidades uns com os outros na família de Deus. É muito curioso o fato de que o Novo Testamento diversas vezes usa uma linguagem familiar para se referir à igreja. Por exemplo, o apóstolo Paulo aos Gálatas vai dizer que a igreja é a mãe dos crentes. A Nova Jerusalém. Ele diz também, ou ele descreve a si mesmo como o pai daqueles que ele gerou em Jesus Cristo. Cristãos são todos irmãos, queridos. Aqueles que creem no verdadeiro evangelho são todos irmãos, porque são filhos e filhas do Pai, irmãos do Senhor Jesus. E como eu disse a vocês, alguns da igreja são descritos como crianças imaturas. Alguns como maduros e experimentados, que recebem alimento sólido. Mas a linguagem de João aqui reflete também essa realidade, meus queridos, da responsabilidade. Quando ele refere-se assim, pais, jovens, a igreja é a família de Deus. Portanto, temos responsabilidade uns com os outros. O que é que isso significa em termos práticos, pastor? Basicamente, que o individualismo, que é aplaudido, que é a filosofia do mundo, não é bem-vindo na igreja. No momento que somos redimidos, incluídos no reino de Deus, nós não somos mais responsáveis pelo próprio nariz. Não é assim que funciona. Nos tornamos responsáveis uns pelos outros. Lá fora somos ensinados a passar por cima do outro, a vencer, a triunfar, a competir. Aqui dentro, nós carregamos os fardos uns dos outros. Nós caminhamos, amamos. Ou seja, um cristão, ele deve se sentir responsável em cooperar com o crescimento e atender às necessidades de seus irmãos. Entenda, isso é muito importante. Você não é só responsável pela sua esposa. Você não é só responsável pelos filhos que Deus o deu, ainda que sejam a tua prioridade, mas dentro da comunidade do pacto, você é responsável pelos irmãos que Deus o concedeu. Já parou para pensar nisso? Porque por mais que nós ataquemos este individualismo mundano, é basicamente como costumamos nos comportar dentro da igreja. Os problemas dos meus irmãos são deles, não meu. Meu problema é com a minha família, não. Somos responsáveis pactualmente uns pelos outros. Os pais, que são os mais maduros, irmãos, ouçam-me, mais maduros, mais experimentados entre nós, com mais tempo na escola de Cristo, ouçam o seguinte: vocês têm uma responsabilidade de serem modelos de piedade para os irmãos dessa igreja. De instruir, de exortar, de caminhar com os mais novos. Sua sabedoria e experiência precisa ser usada a serviço da igreja. Você precisa olhar um infante na fé cristã, alguém que está caminhando, dando seus primeiros passos, e sentir-se responsável e cooperar no que for possível com o avanço desta pessoa, com uma maturidade. O mesmo eu digo a respeito de vocês, minhas irmãs. Isso é mandamento divino. O apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, diz que as irmãs mais velhas devem ensinar as mais novas na piedade. Você precisa olhar as irmãs mais novas desta igreja, que muitas vezes não tem quem a dê orientação na parentela, na família, e ser esta pessoa que vai conduzi-la a Cristo e à autoridade. Será que como você olha para os jovens, meu irmão, você tem um senso de necessidade de ajudá-los em sua imaturidade? Porque é isso que vocês são, jovens. Jovens de idade, mas vocês são maturos. Nós que temos menos experiência somos imaturos. E por graça divina, Deus, no corpo de Cristo, nos une com maduros experimentados, que nos dão a orientação de que tanto precisamos.
E sabe por que você precisa sentir-se responsável para além dos seus filhos, mas pelos jovens da igreja? Pelos que estão caminhando, dando seus primeiros passos? Porque precisamos treinar estes jovens a vencer, para vencer o maligno. Preste atenção, meus irmãos. Os jovens precisam ser treinados para vencer o maligno. Sabe como isso vai acontecer? Por meio de instrução perseverante. Por meio de oração perseverante. Pelo exemplo, pelo incentivo dos soldados que estão há mais tempo no campo de batalha. Você quer que os jovens prevaleçam as falsas doutrinas? Você quer que os jovens não sejam enredados pelos falsos evangelhos que são anunciados hoje em dia? Que eles resistam às tentações do mundo. Que não cedam aos prazeres e paixões, aos amores deste mundo perverso. Esta é uma responsabilidade, antes de tudo, de seus pais. Eles dão a verdadeira educação cristã. Mas, na comunidade do pacto, nós cooperamos. Nós apoiamos os pais nessa tarefa. Nós nos sentimos responsáveis. Sejam eles jovens que estão debaixo da tutela de seus pais, ou adultos iniciando na caminhada. Precisamos treiná-los, investir, ensinar, de modo que eles tenham vitória sobre o maligno. E por fim, quero dar um encorajamento, meus irmãos. Nós venceremos o maligno. Nós venceremos o maligno. Quando, pastor? Não é só no futuro distante, não, meus irmãos. A vitória sobre o maligno começa aqui e agora. Aqui e agora. E isso não é triunfalismo, não, tá? Isso é promessa da Escritura. Nós não fomos chamados só para lutar, para resistir. Fomos chamados para vencer o maligno. Isso não é triunfalismo. É promessa, garantia da Escritura. E nós fomos, irmãos, a vida toda ensinados a partir de escatologias que nos ensinam, que nos influenciam a recuar sempre diante do inimigo. A enxergarmos a luta contra o mal como uma batalha perdida. Não, meus queridos. O mundo jaz no maligno, ou seja, o usurpador, Satanás, tenta apossar-se do mundo. Ele tenta dominá-lo, mas Cristo venceu o maligno. Cristo esmagou debaixo de seus pés. Ele manifestou-se para destruir as obras da serpente. E agora, os crentes, no presente, têm vitória nele, em Cristo. Nós não estamos destinados, nesta vida, sempre ser presa do pecado, ser presa de Satanás, vivermos acuados. Pois é dito na Escritura o seguinte: resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo. Jovens, os jovens mesmo, não temam o mundo. Não temam o mundo, porque em Cristo vocês terão vitória. Isso não é uma possibilidade. Não é uma suposição, a garantia da Escritura. Não temam o mundo. Irmãos, todos, não vivam acuados. Não vivam temerosos, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Cristo é a nossa vitória sobre o maligno. Mas como, pastor? Como vamos vencer? Com o poder que Cristo dá. Por meio da sua palavra que habita em nós. Não por acaso, irmãos, o autor aos Hebreus descreve a palavra de Deus como uma lâmina cortante, afiada, para ser usada na ofensiva contra o maligno. Ou seja, é com a palavra que devemos iniciar nossa ofensiva. O que Jesus fez no deserto? Você o vê recuando? Não, irmão, Jesus Cristo, enquanto ele Satanás tenta acuá-lo. Jesus Cristo avança para frente, usando a lâmina cortante da palavra, dizendo: está escrito. A palavra de Deus é a ofensiva que usamos. E o que aconteceu no deserto? Quando Jesus Cristo usou a lâmina da palavra de Deus, o diabo fugiu. Existia um diabo. E ele fugirá de vós. Portanto, querido, quando você se deparar com a tentação, com o pecado na tua vida, enfrente-o por meio das promessas invencíveis da palavra, por meio de suas garantias, diante do avanço do mal na cultura. Não se dê por vencido, porque não é noticiário que determina a vitória na batalha. É Cristo, é
é a santa palavra de Deus. Somos nós, meus irmãos. Somos nós em Cristo que iremos vencer, não o mal. Somos nós. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Segurança da vitória não está na nossa performance. Não está na performance da igreja. Está naquele que é o cabeça da igreja. Que é Cristo, o nosso Redentor. É por isso que João, mais à frente, a epístola de João, ela nos apresenta uma escatologia de esperança. Ela nos dá um plano de vitória, porque ele diz no capítulo 5, quem vence o mundo? Quem é que vence o mundo? Aí ele diz, aquele que vence o mundo é o que crê que Jesus é o Filho de Deus. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. E qual é a vitória sobre o mundo? A nossa fé. Todo que crê que Jesus é o Filho de Deus triunfa sobre o mundo. Meus irmãos, nós venceremos o maligno aqui. Mas é fato, essa vitória só será consumada na consumação, que é quando Cristo vai esmagá-lo definitivamente. Mas até lá, você se apoia, não no que o seu olho vê, você se apoia no que a palavra diz. Crianças, presta atenção, Vitor, Sara, presta atenção. Vocês já leram Davi? Não chegou a ler esse livro todo ainda, né? Mas um dia vocês vão ler, né? Eu vou dizer para você como essa história termina. Sabe como essa história termina? Sabe como é? Essa história termina com a vitória de Cristo sobre todos os inimigos. Sabe por quê, Rebeca? Todas as boas histórias terminam com um final feliz. E elas precisam terminar. Porque a grande história do universo, ela é concluída com um final feliz. O Apocalipse diz que Cristo, o guerreiro, ele vai esmagar o grande dragão e a serpente para todo sempre. Toda boa história, ela precisa terminar com um final feliz. Porque é como essa história aqui, ó. A história do nosso mundo vai terminar com a vitória de Cristo sobre o mundo. Com a vitória de Cristo sobre o mundo. Por fim, irmãos, eu digo aos crentes, nos foi dado o privilégio de conhecer, desfrutar de Deus, receber perdão de pecados. Você tem ideia da imensidão, da glória deste privilégio? Teus pecados foram perdoados em nome de Jesus. A tua iniquidade, ela não mais te separa de Deus, antes te foi dada salvação. Mas aqui há uma mensagem de esperança também aos que não ainda têm posse dessa salvação. Você pode ter seus pecados perdoados. Você pode conhecer íntima e pessoalmente a Deus, desde que receba este evangelho que seus ouvidos ouviram na noite de hoje. Creia no Jesus que triunfa sobre o diabo e você terá a vida dele. Creia em Jesus que tem vitória, o que dá vitória sobre o maligno. Vamos orar, meus irmãos. Vamos orar neste momento. Deus amado, teu santo evangelho foi pregado. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a obedecer a tua palavra e a responder com fé tudo o que o Senhor ordenado da tua parte na noite de hoje. No nome de Jesus. Amém.